Meus irmãos, pega a sua Bíblia, por favor. Nós estamos aprendendo aqui, sobre a conversão. E hoje nós vamos continuar falando sobre as evidências que comprovam que uma pessoa verdadeiramente se converteu ao Senhor Jesus. Porque dizer que é um convertido a Jesus Cristo, qualquer um pode dizer. Mas as evidências comprovam aquilo que eu estou falando. E no domingo passado nós aprendemos a primeira evidência que testifica que uma pessoa se converteu a Cristo Jesus de verdade. Quem se lembra qual é a primeira evidência? Qual que é? Nascer de Deus, nascer do Espírito Santo. Essa é a primeira evidência. Como assim, Bispo Paulo? Ela já não é mais aquela criatura que ela era antes. E muita gente não entende essa questão, nós falamos muito disso domingo passado, mas é fundamental, porque o próprio Senhor Jesus falou que quem não nascer do Espírito de Deus não pode ver e muito menos entrar no reino dos céus. Então tem gente que por não examinar as Escrituras, além do que essa parte não precisa nem de examinar, só de ler já é o suficiente para entender, só de ler. Coloca para mim, por favor, lá em João capítulo 3, versículo de número 4, se eu não me engano. Coloca aqui. Olha aí na sua Bíblia, acompanha comigo. Não, 3:3. 3:3. Presta atenção no que o Senhor Jesus ensinou. Olha que forte isso. Não é o Bispo Paulo que disse, foi o próprio Cristo. Olha o que ele falou. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Quem falou foi o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus. Porque tem gente que contesta algumas coisas da Bíblia, que já está errado contestar, porque ou eu acredito que a Bíblia toda é a inerrante, infalível palavra de Deus, ou eu não acredito em nada. Não tem como dizer eu acredito numa parte e em outra não, porque senão eu vou fazer o seguinte questionamento: por que você acredita nessa parte? A pessoa vai dizer assim: porque eu creio que aqui foi Deus que falou. E na outra parte: porque eu acredito que isso aqui é do homem. E quem lhe disse então que isso aqui foi Deus que falou e aquilo ali foi o homem que falou? Como é que você tem capacidade de separar uma coisa da outra? Então é uma loucura pensar assim. Ou eu acredito que toda a Bíblia foi inspirada por Deus, como a Bíblia fala sobre isso, toda a Escritura é inspirada por Deus, ou eu não acredito em nada. Bom, mas até quando alguém questiona partes da Bíblia, tem pedaços que o próprio Cristo falou pessoalmente, então são mais do que incontestáveis. E olha o que Cristo disse: quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Então significa que a pessoa precisa ter um segundo nascimento. Ela nasceu da carne, todo mundo aqui nasceu da carne, todo mundo aqui nasceu de uma mulher, todo mundo aqui tinha um umbigo colado com um de outro alguém, todos aqui. Só que Cristo está dizendo que para mim ver o reino de Deus, eu preciso nascer de novo. E aí ele continua no versículo 4. O Nicodemos não entendeu, o homem não entendeu, porque realmente é um negócio assim, esquisito, nascer de novo.
e ele vai dizer a Jesus: como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Nicodemos pensou que Jesus estava falando do nascimento da carne. Aí ele falou: então quer dizer que a gente encolhe, volta no tempo, e entra de novo, e sai de novo? Aí Jesus respondeu para ele assim, no versículo 5. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. São duas etapas. Este novo nascimento, esse nascer de Deus, ele inclui duas fases. A primeira fase é nascer da água, que normalmente nós entendemos como o batismo nas águas. Resumindo, quem ainda não passou nem pelo batismo nas águas, esse está bem mais distante do reino de Deus. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio Cristo que está falando. Só que não se limita ao batismo nas águas, que tem gente que por medo fala assim: já que tem que ser batizado nas águas, então me batize. Não por consciência, não porque ela tomou uma decisão de entregar a vida para Jesus. E aí ela vai lá e até é batizada nas águas, mas ela ainda não nasceu do quê? Olha lá, tem que nascer da água e do Espírito. É mais ou menos como se fosse uma prova de duas etapas. Não tem muito isso aí no governo? Você vai num domingo, etapa 1. Adianta você tirar 10 na etapa 1 e nem comparecer na etapa 2? Não vai adiantar de nada. Você precisa ir bem na etapa 1 e ir bem na etapa 2. Então o nascer do Espírito, o nascer de Deus, é uma evidência de que alguém realmente se converteu a Cristo Jesus. Ele passa a ter um vínculo, ele passa a ter uma conexão direta com Deus. É como se eu dissesse assim, talvez aí a sua mãe, isso é só um exemplo, tá? Faleceu há 40 anos. Talvez só tenha lá fio de cabelo e um pedacinho de osso. Se fizer um exame naquele fio de cabelo, naquele pedacinho de osso, e fizer um exame em você, vai dizer que você tem conexão com aqueles restos mortais ali. Existe um vínculo. A pessoa, quando nasce de Deus, também passa a existir um vínculo. Ela passa a estar conectada com Deus. E é a partir daí que vem aquilo que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Não tem como uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo antes de nascer de Deus. Ela não tem vínculo com Deus. Como que Deus vai derramar do Espírito dele sobre uma pessoa que não tem vínculo nenhum com ele? Não dá. Então a primeira evidência, isso nós aprendemos na semana passada. Ficamos aqui 2 horas aprendendo. A pessoa tem que nascer de Deus. Quem olha para ela vê que ela nasceu de Deus. Então isso é uma evidência de que ela se converteu ao Senhor Jesus de verdade. E hoje nós vamos ver a segunda evidência. A forma como ela apresenta o Senhor Jesus é outra evidência de que ela realmente se converteu a Jesus
ou não. A forma de apresentar alguém mostra o nível de conhecimento que você tem com aquele alguém, o nível de intimidade que você tem com aquele alguém, o nível de confiança que você tem com aquele alguém. Quer ver um exemplo? Vem aqui por gentileza, vem cá. Eu olho para vocês e digo assim, gente, ó, seu Altamiro é um excelente pedreiro. Falei para você que ele é o quê? Um excelente pedreiro. Só de eu te dar esta informação, você já abre a porta da sua casa e deixa ele ficar lá dentro, trabalhando, você sai, deixa as suas coisas tudo lá de qualquer jeito, em cima da sua cama, deixa o seu cofre aberto, e por aí vai, correto? Por que não? Mas eu não te falei que ele é um excelente pedreiro? Hã? Como é que é? Ah, olha só. Eu te falei apenas uma característica sobre ele. E você disse que já não teria essa coragem de deixar ele lá sozinho, deixar ele lá só com a sua família. Agora veja como é que muda. Se eu disser assim, gente, seu Altamiro é uma pessoa de um caráter ilibado. Eu não conheço ninguém tão honesto, tão correto como seu Altamiro. Olha, pessoal, eu tenho uma confiança nele que eu não tenho mais ninguém. E ó, além disso tudo, ele é um excelente pedreiro. E agora, se você precisa de alguém para fazer um serviço na sua casa, e tem que ser alguém de confiança, você contrata ele ou não? Hã? Mas ele é o mesmo que eu falei agora há pouco, e você falou que não colocava na sua casa lá e deixava ele lá? Por que mudou agora? Hã? Sabe o que mudou? A forma que eu apresentei ele para você. É isso que mudou. E tem muita gente que apresenta Jesus, sabe como? Olha, vamos lá na igreja que Jesus cura. Pode sentar lá, obrigado. Vamos lá que Jesus cura. Jamais eu vou dizer para você que Jesus não cura, porque Ele tem poder para curar qualquer problema. Mas quando você fala apenas que Jesus cura, você está falando de uma característica tão pequena diante da grandeza da pessoa de Jesus. E muitas pessoas vão dizer, sabe o quê? Tá bom, Jesus cura, mas aqui tinha a minha vizinha que estava com câncer, e ela fez um tratamento lá com o doutor fulano, e ela tomou os remédios que ele falou, e ela está curada, está boa. Então, o ser humano vai acabar comparando aquele Jesus que eu falei que cura, com outras situações nesse mundo. A pessoa não vai ter a confiança em Jesus, porque eu não apresentei ele de forma correta. Ah, fulano, Jesus liberta. É liberta do quê? Ah, liberta das drogas. É mesmo? Vamos para a igreja que Jesus vai libertar lá seu familiar. Não, eu já internei ele numa clínica, onde o filho da minha vizinha também ficou internado, e ele usava droga e agora ele está curado. Ele não usa mais. Veja que quando eu apresento Jesus por características que alguém pode encontrar similaridades aqui nessa terra, eu não consigo transmitir para as pessoas quem ele realmente é, a importância dele.
E sabe por que eu apresento ele apenas por características? Porque nem eu conheço a pessoa dele de verdade ainda. Porque se eu conheço, eu apresento ele igual eu fiz essa apresentação aqui. Às vezes sempre alguém da igreja me pergunta: bispo, estou precisando de um encanador, o senhor tem alguém para indicar? Às vezes eu respondo: tem uma pessoa que fez um bom serviço aqui na igreja, mas eu não conheço. Eu dei a característica do trabalho. É diferente quando eu conheço, eu falo da pessoa. Então aquela característica que a pessoa tem vai junto com ela. E é isso que está faltando na igreja hoje. Por isso que a gente vê que falta esta evidência que comprova que a pessoa se converteu a Jesus. Ela não sabe quem Jesus é. Ela não sabe. E no texto sagrado, coloca para mim Mateus, capítulo 16, versículo 13. Vai comigo, todo mundo aí, por favor. Mateus, capítulo 16, versículo 13. Tem gente que fala: mas o que isso importa, bispo Paulo? Isso importa muito. Importa tanto que o próprio Senhor Jesus fez essa pergunta para os discípulos dele. Olha o que Jesus perguntou. Mateus 16, 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. O que ele perguntou aos discípulos? Quem que as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Quem que as pessoas dizem que sou eu? Quem? Como que elas me apresentam? Aí olha a resposta no 14. Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é quem? É João Batista. Outros dizem que o Senhor é quem? É Elias. E outros ainda dizem que o Senhor é quem? Jeremias. Ou um dos profetas. Você percebe que não tem uma unanimidade na forma que as pessoas apresentavam Jesus? Por que alguns diziam que ele era João Batista? Vamos ver se alguém aqui sabe me responder. Por que alguns diziam: ele é João Batista? Por qual motivo você acha que eles diziam que ele era João Batista? Por causa de uma característica que estava em Jesus, que lembrava quem? João Batista. Então veja as pessoas enxergando características e não a pessoa. Enquanto eu não enxergo a pessoa, eu não tenho confiança. Eu não entendo a grandiosidade daquela pessoa. E enquanto eu não tenho confiança e eu não enxergo a preciosidade daquela pessoa, eu não consigo passar isso para os outros. Eu não consigo. Alguns diziam que ele era Elias, por causa da característica semelhante à de Elias. Outros diziam que ele era Jeremias, por causa da característica. Quando você fala que Jesus cura, ele cura, é uma característica dele. Quando você fala que Jesus liberta, ele liberta, é outra característica dele. Quando você fala que ele abre portas, ele abre portas, é outra característica. Mas isso não é a pessoa dele. O que ele perguntou para os discípulos é: quem que o povo diz que eu sou? Aí eles disseram: o povo diz isso aí. Agora Jesus não ficou satisfeito, versículo 15. E vocês? Perguntou ele.
quem vocês dizem que eu sou? Como se Jesus estivesse falando, tudo bem, aqueles que estão longe, enxergarem em mim apenas características, mas quem está perto, quem convive comigo, tem que saber quem eu sou, tem que conhecer a minha pessoa, e é isso que Deus espera da igreja. Você vai perguntar para alguém na igreja hoje quem Jesus é, a pessoa cita todas as características que ela vê em Jesus, mas ela não consegue dizer quem é a pessoa de Jesus. É por isso que tem gente que tem tanta dificuldade de evangelizar um familiar. Quando você vai falar de Jesus para um familiar e você fala de uma característica que ele tem, esse seu familiar já sabe disso. Então você tem que apresentar a pessoa de Jesus. O que o seu familiar não conhece é a pessoa de Jesus, porque a essência de Jesus é algo que só Ele é, só Ele tem. Ninguém tem a essência dele, ninguém tem a pessoa dele. Então quando você apresenta a pessoa de Jesus Cristo, a essência do Senhor Jesus para alguém, a pessoa não tem como comparar com nada, nem com ninguém, não tem argumento. É aqui o nosso grande erro. Mas por que cometemos esse erro? Porque nem nós talvez ainda conhecemos Jesus pela essência dele. Então Jesus olhou para os discípulos e falou: vem cá, eles dizem isso, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem? E aí olha que forte o versículo 16. Simão Pedro respondeu. O que Simão Pedro respondeu? O Senhor é o Cristo. Simão Pedro não falou o Senhor é aquele que cura. Simão Pedro não falou o Senhor é aquele que liberta. Simão Pedro não falou o Senhor é aquele que muda a vida das pessoas, não. Ele falou o Senhor é o Cristo. O que é ser o Cristo? O que você entende pela palavra Cristo? O que você entende? Salvador. O Senhor é o Salvador. O que mais que você entende pela palavra Cristo? O Senhor é o Redentor, é aquele que pode redimir os meus pecados. O que mais que você entende pela palavra Cristo? O Senhor é o caminho do reino dos céus, porque o Cristo, o Messias, é aquele que faz a ligação entre esta terra e o reino dos céus. Então veja a forma que Pedro fala da pessoa de Jesus. Pedro diz: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, ninguém é igual ao Senhor. Não tem como buscar no mundo algo semelhante ao Senhor, porque ninguém neste mundo pode salvar um ser humano a não ser o Senhor. Ninguém neste mundo pode redimir os pecados de alguém a não ser o Senhor. E olha o que Jesus respondeu, versículo 17. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou. Então peraí, para Deus revelar a Pedro, tinha que ter uma conexão, direta. Lembra do que eu falei da semana passada? Nascer de Deus, quando se nasce de Deus tem uma conexão direta. Então veja que a conversão é um processo contínuo e segue-se as etapas. A pessoa só consegue ter a conexão com Deus quando ela nasce de Deus. Então ela só consegue ver a pessoa, a essência do Senhor Jesus, se ela nasceu de Deus. Olha o que Jesus disse para ele:
você teve um grande privilégio. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Nenhum ser humano saberia por si só. Ou seja, se uma pessoa é só nascida da carne, ela jamais vai conseguir ver o Senhor Jesus como o Cristo. Ela sempre vai ver características, mas ela nunca vai ver a essência. A essência só consegue ver quem nasce de Deus. Por isso que quando você vê alguém apresentando o Senhor Jesus como o Cristo, como o Redentor, como o Salvador, como aquele que pode me redimir dos meus pecados, então logo você encontra naquela pessoa uma evidência de que ela se converteu de verdade ao Senhor Jesus. Você já encontra logo essa evidência, porque ela apresenta a pessoa de Cristo, a pessoa do Senhor Jesus, a essência. É tão interessante o que eu estou te falando, que se você pegar a sua Bíblia em casa, sem medo, sentar e começar a ver ali, os apóstolos e os discípulos de Jesus fazendo pregações, você nunca vai encontrar nenhum texto onde eles apresentam Jesus pelas características. Nunca. Nunca, não tem. Eles sempre apresentam a essência do Senhor Jesus, a pessoa de Jesus, o Cristo, o Salvador. Aí eu vou te fazer uma pergunta bem interessante. Se na Bíblia, que é o nosso manual de fé, nós não encontramos nenhum apóstolo, nenhum discípulo apresentando o Senhor Jesus por características, por que nós fazemos isso? É uma reflexão, uma pergunta. Se na Bíblia não tem ninguém apresentando Jesus como aquele que cura, como aquele que liberta, como aquele que abre portas, como aquele que muda a situação de famílias, em pregações dos apóstolos, dos discípulos. Se não tem, por que nós apresentamos Jesus assim? Eu vou dizer para você por quê. Porque aí entra a obra do maligno. O inimigo não quer que você tenha este nível de intimidade com o Senhor, de conhecer a pessoa do Senhor, de saber que Ele é o Cristo, de ter essa confiança nele. Ele não se importa, o inimigo não se importa de você saber das características. Por isso, que tem pessoas que quando enfrentam um problema de saúde, estou dando um exemplo, ela diz assim: eu vou para a igreja, porque lá na igreja eu creio que vão orar por mim e Jesus vai me curar. Ela já conhece uma característica. E muitas das vezes, sabe o que acontece? Ela vem, recebe a oração e fica o quê? Curada. Mas depois que ela alcançou o que ela queria, o que ela faz agora? Ela vai embora. Por quê? Porque na cabeça dela ela entende assim: quando eu precisar de novo de uma cura, eu volto lá. Ela conhece apenas a característica, ela não conhece a pessoa. Quando nós conhecemos a pessoa de Cristo, nós não viemos ou não vamos à igreja por causa de características que Ele tem, mas por causa de quem Ele é. E eu permaneço
porque eu sei que eu dependo do Cristo para ter a salvação da minha alma. Se as características dele também vão estar sobre a minha vida, glória a Deus, porque as características de Jesus acompanham ele. Então, amém. Se eu estou aqui, preciso de uma cura e sou curado, glória a Deus. Se eu estou aqui, preciso de uma bênção familiar e recebo, glória a Deus. Se eu estou aqui e preciso de uma porta aberta e Ele abre, glória a Deus. Mas eu não estou aqui por causa dessas características. Eu estou aqui porque eu sei que Ele é o Cristo. Então, quando eu vou falar dele para alguém, eu não falo assim: fulano, vamos lá na igreja que Jesus vai mudar a sua vida. Não, eu falo: fulano, vamos buscar a Deus, vamos buscar Jesus, porque somente Ele pode salvar a sua alma. Somente Ele pode redimir você dos seus pecados. E nós precisamos dessa remissão de pecados, porque a Bíblia Sagrada diz que a única coisa que separa o homem de Deus são os pecados. Então, como ficar livre dos pecados? Através do sacrifício de Cristo Jesus, do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Somente o sangue dele pode me lavar, pode me limpar. Então veja que muda a forma de eu apresentar Jesus. Eu disse que você não encontra, não tem nenhum apóstolo, nenhum discípulo apresentando Jesus pelas características, mas sempre pela pessoa. Olha o que Paulo diz para nós lá em Atos, se eu não me engano é capítulo 20, versículo de número 16, coloca para mim aqui, por favor, deixa eu ver se é isso. Presta bastante atenção. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem coisas que a gente faz, mas que a Bíblia não diz que alguém fez. E se a nossa regra de fé é a Bíblia, a gente tem que viver dentro do que a Bíblia fala. O próprio texto sagrado diz que se alguém aumentar alguma coisa, acrescentar, fazer coisas que a Bíblia não ensina, essa pessoa é maldita. E se alguém tirar alguma coisa que a Bíblia ensina, também é uma pessoa, se torna o quê? Maldita. Então nós temos que viver dentro do que a Bíblia ensina. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecostes. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, olha o que Paulo disse: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia, até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir. Olha que interessante. Paulo está dizendo que não pregava o que as pessoas queriam, mas sim o que elas precisavam ouvir. Aí ele disse, seja publicamente, que era nas sinagogas que ele pregava, seja em seus lares, que era nas reuniões que ele fazia nas casas. Agora olha o 21, olha o 21. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. Qual que era a mensagem que Paulo pregava? Lê para mim, vai.
Ele pregava isso. Mas bispo Paulo, não diz que Paulo, Deus fazia milagres através dele? Diz, mas ele não pregava isso. Ele não apresentava isso. Ele não falava disso. A pregação de Paulo era sobre a essência de Jesus, o Cristo, sobre o Salvador, sobre o Redentor. Ele dizia: é necessário que se arrependam. Se arrependam do quê? Dos pecados, deixem os pecados, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Como assim? Então a pessoa deixa os pecados, se volta para Deus, mas o que ela precisa agora? Ela precisa de uma coisa para ficar perto de Deus. O que ela precisa? Ela deixa os pecados e se volta para Deus. Mas o que ela precisa para ficar perto de Deus? Qual que é a única coisa que separa o ser humano de Deus? Então o que ela precisa agora para ficar perto de Deus? Ela já deixou a prática do pecado. Ela deixou a prática. Mas o que ela precisa agora? Porque olha o finalzinho: tenham fé em nosso Senhor Jesus. O que ela precisa então de Jesus? O que ela precisa de Jesus? O que só Jesus pode fazer por alguém? Mas salvar como? Tem um processo. O que precisa ser feito para essa salvação acontecer? E o que significa essa limpeza? Jesus Cristo morreu na cruz por quê? Quem falou? Jesus Cristo morreu na cruz para quê? Para que nós tivéssemos a remissão dos nossos pecados. Eu deixar a prática dos pecados para trás é uma coisa, mas e aquilo tudo que eu já fiz, que não agrada a Deus? Eu preciso ser limpo, eu preciso ser perdoado, e eu só posso ser limpo e perdoado através da pessoa de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo está dizendo, olha a pregação dele, e de todos os apóstolos era assim: é necessário que se arrependam, ou seja, reconheça que isso não agrada a quem? A Deus, e abandone. Se voltem para Deus, estejam dispostos agora em viver uma vida que agrada a quem? A Deus, e tenham fé em nosso Senhor Jesus, ou seja, creiam que Jesus é o Cristo, é aquele que redime dos pecados. Essa era a pregação. A remissão dos pecados. Aqueles que eu já pratiquei, eu preciso do perdão dele. Não tem como. Vamos chamar de ficha suja? Daqui para frente pode ser que eu não suje mais. Eu me arrependi e me voltei para Deus. Mas e a sujeira que ficou daqui para trás? Só o Senhor Jesus, o Cristo, que pode o quê? Limpar minha ficha. Por isso que eu tenho que conhecer Ele pela pessoa dEle, pela essência dEle, e não pelas características dEle. Porque se eu só conheço Ele pelas características, sabe o que acontece comigo? Eu vivo uma vida inteira passando pela igreja, vindo à igreja, saindo da igreja, vindo na igreja e tal, recebendo bênçãos, sou curado, portas são abertas, família abençoada, mas eu não alcanço aquilo que é mais importante, a remissão dos meus pecados. Porque eu não me converti a Ele de verdade.
Eu não entendo, eu não confio, eu não conheço Ele como o Cristo. Eu não tenho nenhuma intimidade com a pessoa de Jesus. Eu apenas aprendi a conhecer as suas características. É isso que precisa ser transformado em nós. Por isso que quando você encontra alguém apresentando Jesus como o Cristo, você pode ver ali imediatamente uma evidência que aquela pessoa se converteu de verdade. Ela sabe de quem ela está falando. Ela sabe quem ela está apresentando. E Paulo continua no versículo 22. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Olha Paulo falando que a vida dele se baseava em completar a carreira e cumprir a missão que Jesus confiou a ele. E qual que era a missão dele? Dar testemunho, ou seja, falar, dar testemunho, falar do quê? Das boas novas da graça de Deus. E o que seria isso, boas novas da graça? O que é a graça de Deus? O que é a graça de Deus? O que é a graça de Deus? É o favor que eu não mereço. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Já que você sabe que a graça de Deus é o favor que eu não mereço, quem é a graça de Deus? Jesus Cristo é a graça de Deus. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, unigênito, ou seja, aquilo que eu não mereço, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quando Paulo diz, aqui ó, João 3,16, olha lá. Tá, então volta lá, ó. Volta lá em Paulo comigo. Então qual que era a missão de Paulo? Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Então a missão dele era apresentar o Cristo. A missão do convertido é apresentar o Senhor Jesus como o Cristo, como o Salvador, como o Redentor, como aquele que redime um pecador. Essa é a nossa missão. Mas sabe quando é que a maioria de nós pensa nisso? E quando pensa? Só quando o familiar está lá no leito de morte. Alguém fala, pastor, tem que ir lá falar de Jesus para ele, senão ele morre e vai para o inferno. Por que você não falou a vida toda? Não, mas eu sempre falei para ele vir para a igreja, que Jesus ia libertar ele desse vício. Ele agora está morrendo porque não largou o vício. Não. Ele está morrendo porque todo mundo vai morrer mesmo. Todo mundo vai morrer. Mas se você tivesse apresentado o Cristo para ele, é bem mais provável que ele tivesse largado esse vício, tivesse tomado uma decisão diferente lá atrás. Porque você estaria falando para ele daquilo que é mais importante. O único que pode conduzir alguém ao reino dos céus. Então o apóstolo Paulo e todos os outros apóstolos
E os discípulos sempre pregavam isso aqui, a missão deles era dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Aí eu disse, o que é a graça de Deus? Vai comigo lá em João 3,14. João 3,14, volta comigo no 14. Vamos ver o que é a graça de Deus. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja o quê? Levantado. Aonde que o Filho do Homem, Jesus, ia ser levantado? Na cruz do Calvário. Por que Moisés levantou a serpente de bronze lá na estaca no deserto? Porque aquilo era um arquétipo. Isso aqui já é um pouquinho de escola bíblica, só entende essa linguagem quem vem na escola bíblica. Do que iria acontecer lá na frente. Porque as pessoas que saíram do Egito junto com Moisés, elas atravessavam o deserto. E chegaram num ponto onde tinha muitas e muitas serpentes, tem até hoje. E essas serpentes eram super venenosas. Já viu quando você vê na televisão aquelas serpentes que abrem o pescoço, aquela coisa estranha, que tem na região da África ali? Eles chegaram no lugar que tem aquele serpentário. E quando uma cobra daquela mordia alguém, era certo que a pessoa iria o quê? Morrer. Aí Deus falou com Moisés, faz o seguinte, porque Deus já estava vendo lá na frente o que iria ser feito com Jesus. Ali era para já criar um exemplo para todo mundo entender. Faz uma serpente de bronze, coloca numa estaca, sobe no monte mais alto e finca. Quando alguém for mordido, tem um detalhe, viu? Tem um detalhe que quase ninguém sabe. Só era mordido quem estava em desobediência. É sério. Quem estava andando corretamente não era mordido, não. Estava em desobediência, a serpente mordia. Mas é isso que acontece conosco. Ali era um exemplo que Cristo queria dar. Sobre quem que a morte eterna tem poder? Sobre aqueles que estão em desobediência para com quem? Com Deus. Então a serpente picava. Aí vinha o sacerdote e falava assim para ele: tem solução para você. Qual a solução? Você se arrepende dessa desobediência, não seja mais desobediente, vai lá fora e olha para a serpente que está, a estaca que está lá no alto da montanha. Se a pessoa se arrependia de verdade e olhava lá para a estaca, o que acontecia com ela? Ela era curada. E se alguém hoje se arrepende dos seus pecados e olha para o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o que acontece com essa pessoa? Ela é salva. A morte deixa de ter poder sobre ela, a condenação deixa de existir. Então ali era um arquétipo. Então olha o que diz: e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja o quê? Levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Essa é a essência de Jesus, o Cristo. Essa é a pessoa de Jesus, o Cristo. Aquele que veio ao mundo para ser crucificado no madeiro, para que todo que nele crê, como o Cristo, como Redentor, tenha a vida eterna. Por isso que o mundo nos engana tanto, apresentando apenas as características. Aí nós não aprendemos a ver o valor do Cristo, a importância do Cristo. Aí eu começo a procurá-lo apenas pela característica que ele tem e nunca crio um relacionamento, uma comunhão. Eu não crio vínculo com ele, eu não me converto a ele, porque eu só procuro a característica dele e não a essência.
Aí vem o versículo 16, que eu perguntei para vocês o que é a graça de Deus, que Paulo falou que a missão dele era testemunhar as boas novas da graça de Deus. Aí eu perguntei o que é, você disse é o favor que eu não mereço. Aí eu perguntei quem é a graça de Deus, e você respondeu é Jesus Cristo, e realmente é. E olha o que diz no 16: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único. Então olha só, algo que o mundo não merecia, Deus deu a graça, para que todo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E continuando diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Então a salvação de um ser humano só pode acontecer por meio do Senhor Jesus Cristo, pela pessoa de Jesus Cristo. Mas se eu não conheço a pessoa, eu só conheço as características, e agora? Como é que eu vou ficar? Agora veja o 18, o 18 é muito forte. Não há condenação alguma para quem? Não, lê para mim. Não há condenação alguma para quem? Para quem? Crê nele, não nas características dele. Para quem vê Jesus como o Cristo, como o Redentor, o único que pode salvar, o único que pode redimir os meus pecados. Não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele já está o quê? Já está o quê? Condenado por não crer no Filho único de Deus. Quer dizer que eu posso ser uma pessoa extremamente fervorosa nas características de Jesus. Posso receber muitos milagres, porque eu sou fervoroso nas características de Jesus. Mas se eu não creio nele como o Cristo, se eu não tenho intimidade com a pessoa dele, eu já estou condenado. Eu posso ter muita coisa nessa terra, debaixo da bênção de Deus, mas eu não tenho a salvação, porque eu não criei um vínculo com o Cristo. Olha que profundo isso. Olha como que a maior parte da igreja, quando eu digo da igreja eu falo geral. Se você pegar a cada 100 pessoas hoje na igreja, se você conseguir tirar 5 que conhecem a pessoa de Jesus Cristo, a essência de Cristo, é muito. 95 a cada 100, talvez sejam muito fervorosas, sejam abençoadas, recebam vitórias, mas se partir deste mundo, sem se converter de verdade ao Cristo, sem criar uma intimidade, um vínculo com o Cristo, não vai para o reino dos céus. Não vai, porque essa pessoa nunca vai nascer de Deus. Lembra, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Você vê como que essa questão da fé, ela é muito mais profunda e séria do que aquilo que talvez a gente aprendeu uma vida inteira. A gente sempre aprendeu a surfar, não é assim? Sempre aquela surfada assim, ó.
sempre por cima da onda. E é isso que o inimigo tem se aproveitado para condenar a alma de muitas pessoas. Sua salvação, ela começou a acontecer há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, lá atrás. E hoje ela está disposta a você, na sua frente. E ela depende da maneira que você quer conhecer a Jesus. Apenas superficialmente pelas características, ou se você quer conhecer a pessoa dele. Se você quer ter intimidade com a pessoa dele. Se você quer realmente estar ligado ao Cristo, à essência. Se você tiver esse entendimento, ninguém neste mundo pode me salvar a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ninguém neste mundo pode me redimir a não ser o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é importante na minha vida, é o mais importante de tudo, porque Ele é o único que é o Cristo. Ninguém mais pode fazer por mim aquilo que só Ele pode fazer: salvar a minha alma. Vai comigo em Lucas capítulo 10. Vou finalizar com você. Você está entendendo aqui que é uma evidência clara de quem se converteu a Jesus de verdade? Apresentar Ele como o Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas capítulo 10, versículo 17. Jesus sempre pegava os discípulos dele e mandava os discípulos irem evangelizar e anunciar a chegada dele, porque Jesus ia passar por lá, então os discípulos iam na frente. E teve uma vez que ele mandou 72 nas cidades. E olha o que aconteceu. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria. Olha a alegria dos discípulos. Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Os discípulos estavam felizes por quê? Porque os espíritos imundos caíam por terra, saíam. Eles estavam felizes por causa de uma característica de Jesus. Aí Jesus vai dizer assim para eles. Então ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará o quê? Dano. Mas, Jesus falando, não se alegrem, porque os espíritos impuros lhes obedecem. Como se Jesus estivesse dizendo: isso aí é nada, rapaz, isso aí é, café pequeno. Vocês estão felizes por causa disso, de características. Não se alegrem porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados no céu. Olha Jesus dizendo para eles e para nós: não fica empolgado e por causa de características de Jesus que são maravilhosas, mas se alegre de verdade por conhecer a pessoa dele, por ter um encontro com ele, por ter intimidade com a essência dele.
Se alegre porque você reconhece que Ele é o Cristo, e ninguém é como Ele, ninguém vai ser igual a Ele, e que somente Ele pode te salvar, porque quando você entende isso, seu nome é registrado aonde? Nos céus. É isso que estava escrito lá em João, que nós lemos. Quem crê nele como Filho de Deus, como Cristo, não tem condenação nenhuma contra essa pessoa. E é assim que você vai apresentar ele para os outros. E automaticamente a mesma salvação que veio para você, você vai levar para os outros. Você vai levar para o seu familiar. Você vai levar para os seus amigos. Deixa eu dizer algo para finalizar. Quando você apresenta Jesus como alguém que cura, que liberta, que prospera, ou que faz milagres, você não consegue chamar a atenção das pessoas. Sabe por quê? Porque elas já ouviram isso milhares de vezes, da boca de muitas pessoas. Mas quando você apresenta Jesus como o Cristo, você consegue criar um impacto, porque quase ninguém apresenta Jesus como o Cristo. A nossa equipe foi fazer o trabalho de missão nas ruas ontem, e hoje eu estava conversando com alguns, e um disse para mim: bispo, é interessante que quando nós começamos a falar do Cristo, do Senhor Jesus como Salvador, pessoas que estavam distantes se aproximaram para ouvir, porque para o mundo é novidade, falar do Cristo é novidade. Observe um programa de televisão evangélico ou católico, não estou generalizando, mas a grande maioria apresenta o quê? O Cristo ou as características de Jesus? Rádio, a grande maioria, 99%, apresentam Jesus como o Cristo ou as características de Jesus. E internet, apresentam Jesus como o Cristo ou as características de Jesus? Entendeu aonde está o problema? Entendeu como é que o inimigo está trabalhando? Porque ele não está nem aí se eu sou curado, se você é liberto, se o outro é abençoado, ele não está nem aí. Sabe o que ele quer? A minha alma e a sua alma. Só que isso ele só tem se eu permitir. Mas se eu, a partir de hoje, tomar uma decisão, eu quero conhecer Jesus de verdade, eu quero conhecer a essência de Jesus, eu quero conhecer a pessoa de Jesus, eu quero conhecer o Cristo, e eu absorvo isso para mim e passo isso para os outros. Então ali começa a aparecer uma evidência de que realmente eu me converti ao Senhor Jesus. Quem entendeu a mensagem? Que você possa carregar esta palavra e viver ela. E viver de verdade. Nós ainda vamos continuar aprendendo sobre a conversão. Eu tenho mais 3 mensagens, mais 3 evidências que testificam que uma pessoa se converteu a Jesus de verdade. A primeira nós vimos foi nascer de Deus. A segunda nós vimos hoje, ela apresenta Jesus como o Cristo. E temos mais 3 para ver.